Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos dar início a mais uma aula, dando continuidade ao assunto do trimestre, que fala sobre Jó. Hoje nós vamos estudar a lição 12, que será dada no próximo dia 20 de dezembro, próximo domingo, né? Que tem por título Quando Deus se revela ao homem. E a chamada que eu fiz do meu history no Facebook foi Por que ele é chamado o Senhor dos Exércitos? Eu vou ler alguma coisa que eu achei importante aqui na escola dominical, mas eu quero chamar a atenção para o fato porque é chamado Senhor dos Exércitos. Antes, oremos. Altíssimo Deus e glorioso Pai que estás nos céus, no nome da pessoa santa de Jesus, teu Filho amado, meu Deus, queremos pedir a tua ajuda, a tua graça, a tua boa mão estendida sobre nossas vidas. Nada temos, meu Senhor, nada somos e nada podemos, Senhor meu Deus, meu Pai. Meu Pai Celestial, precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito, nos inspirando, Rei da Glória, trazendo à nossa mente aquilo que temos estudado, aquilo que temos lido, Senhor meu Deus, meu Pai, e para que esteja também em conformidade com a Tua Palavra. Abre o entendimento daqueles que estão vindo, para que possam sentir o Teu poder, sentir a Tua graça, sentir a Tua poderosa mão estendida sobre as suas vidas. É o que nós pedimos, meu Pai, confiando e crendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto hoje ele é o capítulo 38 de Jó. Ele é o capítulo 38, o capítulo 39 e o 40 e o 41. Quando Deus se revela ao homem, ou seja, quando Deus especificamente se revela a Jó. Meus irmãos, deixa eu ler aqui antes essa introdução eu poderia falar sem ler, mas eu preciso honrar esse homem que escreveu essa escola dominical, porque foi muito bem dirigido pelo Espírito Santo, né, meus irmãos? A verdade é essa, né? Tenho no começo da lição dos professores um título chamado Interagindo com o Professor. É o escritor trazendo algumas observações para o professor da Escola Bíblica Dominical. Diz assim: Jó se perguntou o quanto Deus isso aí você, já se perguntou o quanto Deus é grande e infinito e que não cabe em nossa imaginação? Você já parou para se perguntar isso? O tamanho do nosso Deus? Não dá para imaginar. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Não dá de maneira nenhuma para aquilatar. A mente humana não consegue de maneira nenhuma. Tem uma percepção real da grandeza do nosso Deus. Se você parar um pouquinho, às vezes nós usamos nosso tempo com tantas coisas irrelevantes, né, que não produzem nada, mas se você parar um pouquinho para estudar o sistema de veias, artérias e vasos capilares do corpo humano, como é que o sangue circula do cérebro até a ponta do teu dedão? A tendência seria ele ficar lá embaixo, nas pernas. Por que ele sobe de novo para o cérebro? A potência do teu coração bate aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes numa vida média de um homem, que é de 75 anos. Ininterruptamente. Porque quando ele para, você morre. Já parou para pensar um pouquinho? Isso não é do nada. É um Deus grande que me fez e que te fez.
E nós, seres pequenos, tão limitados e injustos. Ei, por mais que eu e você pense que tem alguma justiça, Isaías diz, no capítulo 64 e versículo 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Nós, como seres crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, que nascemos de novo, as nossas ações têm que ser pautadas por justiça, por equilíbrio. Aquilo que fazemos, aquilo que falamos, os conselhos que nós vamos dar, não podemos pender à justiça. Então, é o que nos ensina a palavra de Deus. Mas, por mais que você tente ser justo, a tua justiça não é absolutamente nada perto do juiz dos juízes. É como trapo de imundícia. Eu não vou falar sobre agora trapo de imundícia, mas um dia eu vou detalhar para você essa comparação que o profeta Isaías fez e o que ele estava imaginando, que ele estava vendo. O que é verdadeiramente o trapo de imundícia? Jó se imaginou que ele era justo. No capítulo 1, você encontra aqui Deus dando testemunho de Jó. O próprio Jó era um homem reto. Ó, o versículo 8. Perguntou aí do Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Esse testemunho é dado 2 vezes por Deus de Jó. Este homem, ele era íntegro, era reto, um homem cheio de justiça. Eu li para você aí, ver as escolas anteriores, que até o estrangeiro tomava causa. O pobre ele defendia. Mas essa justiça de Jó não representava absolutamente nada diante de Deus. Jó cometeu o erro de achar que Deus estava cometendo injustiça com ele. Eu citei para você aqui. Eu citei para você. Mostrei para você. Vejam aulas anteriores. Jó pede que tivesse um juiz para julgar entre ele e Deus. Olha isso. Ah, se houvesse balança justa, se nós fôssemos pesados na balança. Olha aí, ó. Aí no capítulo 38, Deus começa a responder a Jó. Mas antes de entrar especificamente no capítulo 38, eu quero ler a introdução, que também é muito importante. Nesta lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca, do capítulo 38 ao 41. Já disse para você. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo veremos que as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que o homem espera. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem, de fato, age com justiça no mundo. Ei, tem muitos, até dentro de nossas igrejas, que agem corretamente, com justiça. Mas a Bíblia diz que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Qual é a motivação da tua justiça? É para que alguém veja os teus atos de justiça, esperando a recompensa? A verdadeira justiça não espera agradecimento de homem nenhum.
A verdadeira justiça se rebela contra a injustiça. E se você tentar manifestar justiça, possivelmente você não seja compreendido, ou seja chincalhado, ou seja tirado da tua posição porque você não falou a língua daquele que é superior a você. Qual é a motivação que te leva a ser justo? Às vezes eu até penso que alguém está sendo injusto, mas ele tem uma motivação que glorifica o nome de Deus. Sabia disso? Deus não julga segundo a aparência. Ele conhece a motivação. Oculto. Porque às vezes você está sendo justo, mas a tua justiça não vale absolutamente nada para Deus. É como um trapo de imundícia. É a Bíblia. Eu não estou inventando. É necessário observar aqui, meus irmãos, que nesse capítulo 1 de Jó, e até o capítulo 2, onde Deus fala de novo com Jó, perguntou ao Senhor a Satanás, observasse, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Essa manifestação de Deus aqui, no capítulo 1 e capítulo 2 especificamente, no versículo 8 do capítulo 1 e no versículo 3 do capítulo 2, Jó não sabe que Deus havia se manifestado. Deus não se apresenta a Jó. Em momento nenhum ele está oculto. Jó não sabe do embate que está havendo entre Deus e o nosso acusador. Jó não sabe que o acusador havia pedido a Deus para tentar destruí-lo. Jó não sabia disso. No entanto, Deus está em ação. Talvez você não saiba, meu irmão. Talvez eu não sei, meu irmão. Talvez você não compreenda as razões que estão cercando a atual circunstância que você está vivendo. Quem sabe você esteja igual Jó. Questiona ou adora. Talvez você esteja se perguntando onde está Deus. Ele me abandonou, não. Ele não te abandonou, não. Jó não sabia. Mas Jó estava guardado debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Deus estava guardando. Quando chega no capítulo 38, depois de todos esses diálogos dos três amigos de Jó, e por último, Eliú, que tem a coragem de dizer para Jó, repreender Jó, mostrar que Jó estava apegado à sua autoconfiança, à sua autojustiça. Repreendeu Jó. Nesses últimos diálogos de Eliú com Jó, se encerra no capítulo 37, ele começa no capítulo 32, quando ele começa a demonstrar Jó e seus amigos, continua Eliú no capítulo 36, Eliú acusa Jó de má compreensão, no capítulo 34, Eliú acusa Jó de blasfemar. No capítulo 35, Eliú acusa Jó de não saber o que diz. E no capítulo 36, Eliú acusa Jó de agir com arrogância. Capítulo 37, exaltai o poder e a justiça de Deus. Encerram essas palavras de Eliú. No
no capítulo 38, depois que Eliú encerra suas palavras, a Bíblia diz que Deus se manifesta a Jó. E começa assim no capítulo 38, versículo 1. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão em Daga. Essa versão, ela dá do meio de um tufão. Eu vou ler na versão mais comum também, que diz que Deus respondeu a Jó do meio de um terremoto, correto? Deixa eu só abrir as duas Bíblias aqui, porque assim eu vou ler em uma e em outra, tá certo? Fica mais fácil. Pronto. Aqui nessa versão, então eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão, em Daga. Aqui nessa versão, essa aqui é a primeira que eu li, é King James. Ao meio da revista diz assim, ó. Depois disse o Senhor do meio de um redemoinho. Aí começou a falar com Jó. Isso aqui é uma teofania. Eu tenho para mim, que dá a impressão, você lendo isso aqui, que o redemoinho está passando e durando um tempo, porque até você ler o capítulo 38, 39 e o 40 e o 41, você vai levar fácil lendo esses 3 capítulos aqui, uma pessoa que lê a Bíblia com regularidade, uns 15 minutos, 10 a 12 minutos, vamos estourar 15 minutos. Então esse redemoinho dá a aparência que ele durou 15 minutos, mas agora a Bíblia nos diz, eu tenho para mim, aquele redemoinho, aquele tufão, rodou perto de Jó. E ele ouviu instantaneamente todos esses questionamentos de Jó. Ficaram gravados na sua mente. É assim que Deus faz, meu irmão. Deus não precisa... A palavra dele é como quem já foi numa gráfica, já foi aquela impressão, uma folha atrás da outra, rapidamente imprimindo um livro, diversos livros, aquele monte, a máquina gráfica, uma folha atrás da outra, aquela rapidez. E sai imprimindo um monte de coisa naquelas páginas, a rapidez. É assim que Deus faz na minha e na tua mente quando Ele quer falar contigo. Para! Num minuto e revela tanta coisa que você... Olha, foi o que aconteceu com o Jó nesse momento. No redemoinho do tufão, pá! Deus começou a falar com Jó. Eu fiz algumas anotações das perguntas que Deus fez a Jó, alguns versículos especificamente. E vou aqui dar algumas ilustrações para você saber. Porque ele é o Senhor dos exércitos. E vamos encerrar, é rápido. Aí começou assim, ó. Quem é este, o versículo 2, que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento, Jó? Ei, quem você pensa que é? Você está tentando escurecer os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Versículo 3. Agora, pois, cinge os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber, se é que sabes. Observação minha. Aí começa, meus irmãos, o versículo 4. Ele faz a seguinte pergunta. Logo a 38:4. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? É uma pergunta. Deus pergunta para Jó. Onde estava tu
quando eu lançava os alicerces da terra. Meu irmão, minha irmã, a terra está alicerçada. Aleluia! Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Os povos antigamente, a mitologia, principalmente da Grécia, dizia que a terra estava em cima de um enorme animal. Enorme animal. E esse animal não saía do local. A ciência foi aumentando. Descobriram que nós fazemos parte, o nosso sistema solar chegou-se à conclusão que a Terra ela está solta no espaço. Gira em torno do seu eixo a pouco mais de 1.300.000 quilômetros por hora. Sabia disso? A Terra está girando. Vamos procurar um pouquinho para se informar. A Terra tem um eixo. Tanto é que no tsunami de 26 de dezembro de 2004, os cientistas chegaram à conclusão que houve um pequeno deslocamento da Terra do seu eixo, dado o volume de água. Quase que imperceptível, mas eles tiveram como medir isso. Só que a Terra de maneira nenhuma foi abalada. Sabe por quê? Salmo 104, versículo 5 diz assim, ó. Salmo 104 e versículo 5. Eu vou ler essa versão aqui e vou dizer a versão normal que você tem aí. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que não seja para sempre indestrutível. As versões normais, para que não seja abalada. Que é isso, rapaz? Conversa. Um meteoro vai bater na terra, vai destruir. O que é isso, rapaz? A terra, os seus habitantes, estão sendo guardados por Deus como um tesouro preciosíssimo para o dia da justiça. Lê versículo 5. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenha essa resposta. O que estendeu sobre a face da terra o cordel? A linha de medir. Nessa época aqui, não tinha como Jó saber isso. Hoje a ciência evoluiu. A Bíblia diz que a ciência iria evoluir. Está provado. Hoje nós sabemos que a área da superfície da Terra é de 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Deus perguntou para Jó: ei, diz para mim, tu sabes? Esse é o Deus que eu e você serve. Versículo de 8 a 11 diz assim: ou ainda, quem represou mais, estabelecendo-lhe portas, quando este rompeu do ventre materno? Quando vestia as nuvens em densas escuridão? Quando tracei os seus limites e restringi mediante portas e barreiras? Quando eu ordenei, até aqui virás, contudo não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. O mar ele não avança sobre as determinações que Deus colocou. Ah, meu irmão, mas tem cidades por aí que estão sendo afogadas, que as ondas estão destruindo as casas, mas o homem foi quem invadiu o mar. O mar está simplesmente tomando de volta o que é seu. O homem, vai ver Dubai, as cidades construídas, milhões e milhões, bilhões de caminhões de areia, tomou o local do mar. A
amanhã depois a natureza vai tomar de volta o que é dela, simplesmente isso. Você toma da natureza, amanhã ela vai querer de volta o que é dela. Ele tem limites que Deus colocou, ele não pode ultrapassar. Quer prova disso? Veja as marés. Veja as marés. Sobe, vai até o limite, depois recua para aquele local que foi invadido pelas águas, possa se recuperar. E leve alimento para aqueles que vão nesse local que a maré desceu. Pega alimentos para si. Esse é o Deus que nós vimos, ele fez tudo certinho. Eu e você é que estamos errando. Versículo 16. Jó, já foste até as nascentes do mar? Ou já passeastes pelas obscuras profundezas do oceano? Hoje sabemos que em determinados lugares no oceano, ele tem mais de 11 mil metros de profundidade. Nem os equipamentos mais modernos conseguem chegar mais de 1 a 2 palmos à frente. E quer uma coisa mais surpreendente ainda? Está provado que tem vida nesses locais. Esse é o Senhor dos exércitos. Quando há necessidade de mostrar o seu poder, ele manda o mar avançar. Vai lá e mostra quem eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. E depois volta para o teu lugar. Versículo 17. As portas do céu, do mundo dos mortos, já lhe foram mostradas? Observaste os portais das densas trevas da morte? Céu, lugar de habitação dos mortos. Já falei sobre isso. Isaías, está lá em Isaías capítulo 14, do 4 ao 17, um lugar profundo, aonde os que foram para lá se acham perdidos, sem solução, a um certo grau de consciência, de lembrança. Mas não tem como sair de lá, viu? Procure não ir para lá em vida, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Porque depois que morrer, não tem missa de sétimo, de décimo, então esquece! Nada disso resolve mais. O único que pode fazer alguma coisa por mim, para depois da morte, sou eu mesmo e em vida. Versículo 19. Diz assim: e mais, como se vai ao lugar onde habita a luz? Onde se localiza a residência das trevas? Tem um hino do conjunto Voz da Verdade que fala sobre a morada da luz. Quando você está viajando de avião, que ele passa sobre o Ártico, o Polo Norte, de um lado da janela, se você olhar, você vai encontrar dia, claridade. Aí você vai para o outro lado do avião, você encontra noite. E mais, como se vai ao lugar onde habita a luz? Quem escondeu a luz? Quem escondeu as trevas? Que a luz da tua vida, a luz do mundo se chama Jesus. E aquele que o tem não anda em trevas. Aí depois vem o versículo 22 a 23 que diz assim, isso aqui eu achei muito interessante. Já estou encerrando, meus irmãos. Do versículo 22 a 23 diz assim. Estou falando sobre o Senhor dos Exércitos. Por que é chamado o Senhor dos Exércitos? Porventura entrastes nos reservatórios da neve e contemplaste os tesouros do granizo,
que eu tenho guardado para o tempo da aflição, para o dia do enfrentamento e da guerra. Como é que é? Deus tem tesouros de granizo guardado para o dia da aflição, para o dia do enfrentamento de guerra. A neve. Então eu vou contar para você uma história real que mostra quando Deus usou os seus tesouros de granizo e de neve para derrotar, na época, o exército mais poderoso do mundo. Hitler perdeu o 6º exército, a divisão mais poderosa que ele tinha na Batalha de Stalingrado. Hitler, antes aliado de Stalin, tinha um tratado de não agressão. No seu insano desejo de obter poder, ele quebrou o tratado e avançou como um cão raivoso sobre a Rússia. Tentou de todas as maneiras tomar Moscou, não conseguiu. A batalha ferrenha dos russos conseguiu evitar que eles tomassem Moscou. Então Hitler falou: vou tomar Stalingrado, vou primeiro avançar contra o Cáucaso para tomar os postos de petróleo, e começou a dirigir as suas tropas para invadir e tomar o Cáucaso, tomando suas postos de petróleo que Hitler tinha, para que pudesse abastecer o seu exército com mais facilidade. No meio da batalha ele resolveu mudar e dividiu a tropa em duas. E começou a invadir Stalingrado, que tinha uma importância muito grande para os russos. Era a cidade de Stalin, por isso se chamou Stalingrado. E o seu 6º exército caminhou ferozmente sobre a cidade de Stalingrado. Os russos já estavam completamente acuados, completamente dizimados. Hitler até falou: os russos estão no fim de suas forças, disse Hitler. Ele queria invadir Stalingrado antes que o inverno chegasse, porque o inverno russo é rigorosíssimo, chegando a menos 30 graus, ou seja, 30 graus abaixo de zero. O exército de Hitler não estava preparado para o inverno desse, mas ainda era primavera, estava tranquilo. Faltava ainda 2 ou 3 meses para que o inverno chegasse. As suas fileiras de mais de 30 quilômetros de tanque preparados para invadir a cidade de Stalingrado. Os russos acuados resistiram com as últimas forças. De repente, o inverno chegou. A neve começou a cair. O granizo juntamente com a neve. As ruas começaram a ficar enlameadas. Os canhões de Hitler encontrou dificuldade no terreno encharcado para caminhar. As provisões de alimento que chegavam de avião não tinha mais como chegar. O combustível e o inverno pegando, que ele antecipou. Aproximadamente em 2 meses, aquela situação, o inverno foi antecipado. Eles não estavam preparados, não tinham roupas, não tinham equipamentos para o inverno, porque ainda era primavera. Só que, misteriosamente, aquele ano, o inverno foi antecipado. Os canhões não conseguia mais sair do lugar, engripando as suas rodas, mantimento não conseguia chegar. A maioria dos soldados alemães morreram de hipotermia e desnutrição, sem combustível, sem alimento e sem roupa. O exército russo simplesmente prendeu os que sobraram e se renderam. E foi vergonhosa a derrota do exército russo, do exército alemão. E o exército russo ganhou aquela importante batalha, sendo que a partir dali veio a derrota seguida do exército alemão. Impossibilitados de vencer estavam os russos, mas o nosso Deus interveio no momento adequado para poupar a destruição completa do Estado de Israel, porque depois
da derrota dos alemães, de novo, a nação de Israel se levantou, foi poupada da destruição, porque Deus estava velando por ela. Olha aí, por isso ele é o Senhor dos exércitos. É o Senhor do granizo, o Senhor da neve, o Senhor do mar. Ele é o Senhor da escuridão, ele é o Senhor da luz. Ele é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor, o reto juiz de toda a terra. Não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, minha irmã, se porventura você estiver sendo injustiçado. O reto juiz, que conhece os pensamentos, as intenções do coração e as verdadeiras motivações, está contemplando tudo. No momento adequado, pode ter certeza que ele vai se apresentar a você. E no capítulo 42, Jó, aleluia, depois que Deus fala com Jó, no capítulo 42, Jó fala assim: então Jó, abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontade serão frustradas. O que Deus prometeu para você, o que Deus falou para você que faria, fique despreocupado, ninguém vai frustrar. Ninguém pode com o nosso Deus. Tu questionaste: quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, já falando, de fato, falei do que não entendia, abordei assuntos sobre modo complexos, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora pois ouve-me, eu falarei, eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Quem sabe você só ouviu falar até agora de Deus? Era o caso de Jó. Aleluia. Quem sabe a oportunidade de você contemplar e você não está conseguindo ver. Versículo 6: por esta razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Meus irmãos, que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Não vou garantir, meus irmãos, que sexta-feira próxima eu farei a próxima aula. Mas eu vou ver como é que eu vou fazer. Possivelmente teremos a confraternização em família. Mas, antecipadamente, eu quero desejar a todos um Feliz Natal. Que Deus abençoe as famílias. Que renove as esperanças. Que dê harmonia, união. Renove a fé em cada um. E que o ano novo que vamos entrar aí, em 2021... seja um ano de bênção para mim e para a sua vida. De uma coisa eu quero que você tenha certeza absoluta: Deus está cuidando de mim e de você nos mínimos detalhes. Altíssimo Deus e glorioso Pai, somos gratos a Ti em nome de Jesus Cristo, pela Tua palavra que foi ministrada nesta noite. Pai Celestial, a Tua palavra não volta vazia, mas antes realiza aquilo para o qual foi enviada. De modo nenhum, meu Senhor, estou falando aquilo que eu quero, ou aquilo que eu penso de mim, mas sim a Tua palavra. Pai Celestial, renova as vidas, dá uma nova esperança, entra com providência, porque Tu és o Senhor dos exércitos. É o que nós pedimos confiando e crendo em nome de Jesus. Amém.